Vamos começar então. Bom dia, bem-vindo, bem-vinda. Esse é o nosso Devocional Direção e hoje estamos com o primeiro dia de uma série nova. A série é Despertar para o Propósito. Deixa eu pegar um texto bíblico. Romanos capítulo 13 e versículo 11. Esse versículo é demais, gente. Essa palavra é demais, é demais. Só esse versículo sendo lido aqui, eu já podia encerrar essa live. Porque se eu ficasse meditando por meia hora, 1 hora, 2 horas, em cima do mesmo versículo, nós tiraríamos várias mensagens. Nós vamos começar então, Romanos 13 e 11, diz assim, ó. E digo isto, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Eu digo isto conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono. Paulo está advertindo essa igreja de Roma sobre um despertamento que se espera. Que ele fala despertar do sono. Mas que sono é esse? Né? Eu deixei uma enquete aqui nos meus stories ontem, explicando sobre 2 tipos de sono. Há um sono necessário e há um sono perigoso. Um sono necessário e um sono perigoso. Qual é o sono necessário? Aquele que nós temos diariamente, que envolve um recarregar de baterias. Então, o sono necessário é aquele que eu necessito, preciso, senão eu não consigo andar, não consigo fazer, eu não consigo me mover. É como o celular, né? Você pode usá-lo enquanto tem bateria, mas chega uma hora que ele vai travar e vai dizer, ó, coloque o celular no carregador. Então, existe o sono do recarregar. O descanso. E aqui não envolve apenas o descanso físico, envolve o descanso da alma, o descanso das emoções, no momento de entender que chegou um pico, chegou um limite, eu preciso parar. Inclusive tem uma série, né? Tem uma série de 3 transmissões que estão aí no Spotify, estão no YouTube, sobre descanso, onde consigo separar com vocês o que é descanso do corpo, por fadiga de um esforço intensivo, e o descanso da alma, que é sobre estresse, sobre fadiga inútil, trabalhos inúteis, e o quanto que, quando eu estou cansado na alma, não adianta descansar apenas o corpo. Tá ali nessa série, você pode ter acesso, e aí você aprende a descansar mesmo, e aí você vai pegar princípios bíblicos para que você viva esse descanso em Deus, mesmo quando o corpo está cansado. Mas a gente tem um descanso necessário, que é aquele que ao final do dia o nosso corpo está dizendo, olha, você precisa parar, pausar. Só que Paulo está dizendo, é hora de despertarmos do sono. Se eu entender que ele está nos tirando do descanso, do momento de recarregar, é como se Paulo estivesse dizendo, olha, você não pode recarregar, você não pode recarregar, você não pode parar, você tem que ser imparável, porque senão você vai estar errando, vai estar pecando. Aí, por conta desse pensamento que está inconsciente na mente de muita gente, tem muita gente que não pode mostrar que está descansando. Enquanto tem uns que vivem descansando, e a sua vida é um descanso total, outros também não podem mostrar, porque descanso é fraqueza para alguns. Né? E aí, você lida diretamente com um orgulho enrustido de pessoas que querem demonstrar que nunca descansam, que nunca param, que não dormem. Você já entrou numa roda de conversa onde as pessoas disputam quem dorme menos? Onde elas disputam quem sofre mais? Um diz, eu dormi só 7 horas essa noite. Eu dormi 6. Eu dormi 5. Outro vai dizer, eu não dormi. Eu dormi 3 horas. Eu dormi 1. E eu que nem dormi. O outro vai dizer, eu que faz 3 dias que não durmo. E aí fico disputando a desgraça um do outro. Porque, de verdade, parece que descansar virou uma ofensa, virou fraqueza. Eu não posso expor fraquezas, né? Então você sabe muito bem o quanto que isso é prejudicial, não expor fraqueza. Mas as pessoas vivem nesse loop de querer dizer, não, eu não posso descansar. Aí eu posso pegar esse versículo aqui e usar como base para essa minha ideia absurda. E dizer, não, Paulo diz para despertar no sono. Aí eu pego outro versículo lá no Antigo Testamento que diz, não é hora de descansar, nosso descanso não será aqui. Né? Mas eu não posso ser radical e imaturo a ponto de não entender o momento de recarregar-me. Há uma pausa que eu preciso para recarregar. É como um arco que antes de lançar para frente você puxa para trás. Há um momento que você precisa se
preparar para um avanço, para um lançamento maior. Agora, o descanso que Paulo está falando aqui, o que a palavra de Deus está nos dizendo hoje, que é um sono perigoso, é um sono para aquilo que nós nascemos para ser. Então vamos lá, vamos parte por parte. Nós nascemos para ser alguém e nós nascemos para fazer algo. Já está impresso, já está escrito. No céu, Deus já disse, esse fulano nasceu para ser isso e nasceu para fazer isso. Então há um propósito de Deus para nós. E a gente diz o seu propósito, o meu propósito, o teu propósito, e a gente vai continuar dizendo isso, mas de fato não é meu, não é seu. É um propósito que vem de Deus. Ele nos confere para cuidarmos desse propósito que vem de Deus. Esse propósito que vem de Deus é um projeto, é uma missão, é uma ação. Então, guarda essa frase. Deus não promove pessoas, ele promove o propósito dele. Deus não promove pessoas, ele promove o propósito dele. Enquanto a gente está pensando, por que Deus não me mostra, por que Deus não me expõe, por que Deus não me promove, na verdade eu devia estar me alinhando. Se você quer saber mais sobre alinhamento, foi a série da semana passada. Está aqui no Instagram ainda, mas já vai sair para as plataformas digitais sobre convergência. Porque quando eu entendo que esse Deus é dotado de vontade, eu preciso me alinhar a essa vontade para viver o que ele quer. Porque aí então eu passo a ser promovido por Deus, justamente porque estou carregando um sonho que vem dele. Então, Deus não promove pessoas, ele promove o projeto dele, o propósito dele, o desígnio dele. Quando eu faço o que ele quer, quando eu cumpro a sua vontade, quando eu vivo o seu propósito, automaticamente sou promovido junto. E eu jamais posso, jamais devo, ao ser promovido por conta do que eu carrego, acreditar que o mérito é meu. Jamais na minha vida eu posso sentar na cadeira e dizer, ainda bem que eu fiz muita força, ainda bem que eu sou muito forte, ainda bem que sou isso, que sou aquilo, porque graças a mim eu cheguei. Porque você vai cometer um erro cabal, imaturo, de uma extrema ingratidão, justamente porque você foi promovido por Deus para promover o que ele quer e agora estou achando que tem um mérito por isso. É como dar fruto. A Bíblia diz assim, nós fomos chamados para dar fruto, mas a Bíblia diz, a árvore por si só não pode dar fruto. Ela precisa estar conectada na terra, ela precisa estar conectada em algo. Lembra? Eu falei sobre convergência semana passada, e convergência é eu entender que tenho a prancha de surf, sei surfar, mas dependo de uma onda. Convergência é eu entender que eu sei navegar na internet, eu sou um bom programador, eu sei fazer um site, mas eu dependo de um sinal de Wi-Fi. Então, convergência é isso, é perceber que eu vou me capacitar e quando eu estou a esperar que algo aconteça em minha vida, e quando eu estou a esperar, eu não fico só parado esperando que Deus faça, mas eu fico esperando e me capacitando para esse momento. Então eu vou me preparando. Quando eu entendo o que Deus tem para mim, eu vou me preparando para esse momento, enquanto espero o que Ele faz. Até porque eu não controlo o que Deus faz, mas eu controlo o que eu posso fazer. Eu não tenho controle e domínio sobre todas as coisas, que é o que Deus tem, mas eu tenho controle e domínio sobre os meus horários, os meus dias, as minhas ações, as minhas palavras. Então me preparo e me capacito para esse momento. Então o que fazer quando você está esperando? O que esperar quando você está esperando? Quando eu estou esperando algo em Deus, eu me movo. Quando eu estou esperando algo em Deus, eu faço, eu acredito, eu me capacito, porque estou me preparando para algo que Deus me disse. Então isso é convergência. Isso foi semana passada que passou três transmissões falando sobre isso. Eu tenho certeza que vai mudar alguma coisa na sua mente também. Volte lá se você não assistiu ainda. Mas sobre propósito, sobre despertar para o propósito. Eu preciso entender, então, que tipo de sono me tira do propósito. Qual é o sono que é perigoso para mim? Eu preciso entender, de fato, que o sono tem um propósito. Né? O sono tem um propósito específico, que é recarregar. Eu sei que parece redundante, parece repetitivo, mas o óbvio precisa ser dito. O sono só serve para recarregar. Olha, é tão óbvio, mas é tão quebrado isso, né? É tão desrespeitado. Outra coisa, é que nem comer. Para que serve comer? Né? É o mesmo princípio do sono. Para repor energias no meu corpo, para eu poder exercer, então, o meu propósito, viver algo, me mover, ter força.
ter vigor, ter vida, saúde. Mas quando você come, você pensa nisso? Quando você come, você pensa em repor energias no seu corpo para que você consiga viver o que você tem para viver? Ou naquele momento que você senta na mesa, você esquece tudo? Mesma coisa, o óbvio com relação ao sono que você ser dito. O sono só serve para recarregar. No momento que ele cumpriu o seu propósito de recarregar a minha vida, aí todo o resto que está a mais, todo o resto que está sem intenção, está sem pensamento, sem decisão, sem consciência, ele só está me atrapalhando. Paulo está alertando, e a Bíblia está nos dizendo, que há um descansar perigoso, que não é um descansar proposital sobre algo que eu tenho para viver. Há um descansar de alguns que simplesmente pode ser traduzido como negligência, inércia, desobediência, fugir, distrair. Eu posso estar simplesmente achando que estou fazendo grandes coisas aqui na Terra e quando na verdade eu sou só um distraído. Tem uma série. Glória a Jesus, eu sonhava com isso, meus irmãos, eu sonhava com isso, meus amigos. Chegar um dia de ter algo gravado, algo guardado sobre cada assunto. Eu posso apontar essa direção hoje. Tem uma série sobre distrações. Está no Spotify, no YouTube já. Mas eu posso estar só me distraindo enquanto estou achando que estou recarregando. Eu posso estar só me distraindo enquanto eu estou recarregando, enquanto eu estou apenas me distraindo, apenas desobedecendo. Quando é que nós dormimos, então? Quando é que eu devo dormir? Devo descansar? Quando eu entendo o que eu vou fazer depois. Vamos lá. É errado, então, dormir? É errado, então, descansar? Primeiro, eu preciso tirar essa bagunça que alguns criam na cabeça de achar que não pode mostrar que descansa, né? Enquanto um só posta no store quando estão descansando, outros só postam no store como se fossem umas máquinas de trabalho, nunca param. A questão é que eu preciso entender que eu vou descansar em um momento ou outro, preciso respeitar isso. Jesus dormiu. Pedro dormiu. Olha, a Bíblia diz que a igreja clamava. Imagina, Pedro foi preso injustamente. Estava preso dentro de uma cadeia. Eu acho que é motivo suficiente para ficar bem apavorado, né? Ou perder o sono, até por conta do perigo que está ali rodeando ele. A Bíblia diz que Pedro, em Atos dos Apóstolos, foi preso injustamente por pregar o evangelho. Em contrapartida, a igreja se reuniu para orar em favor de Pedro. Então, olha que lindo, né? Que atitude maravilhosa. A igreja se reuniu numa casa para orar em favor de Pedro. A Bíblia diz que, enquanto a igreja orava, um anjo de Deus foi enviado até a cadeia para libertar a Pedro, libertar o preso, né? Então, quando o anjo chegou na cadeia, ele encontrou Pedro dormindo. Então, olha só que maluco, né? Eu consigo imaginar que a igreja estava ali clamando, talvez com fervor, talvez até com um pouco de pavor, sabe? Um pouco de medo de ver Pedro morrer, um pouco de medo, porque, olha, naquela época não é como hoje, né? O preso tinha direitos, né? Hoje o preso morre por conta de brigas, de gangues e coisas assim. Mas na época eram os próprios soldados que matavam, machucavam a pessoa, eles não tinham nenhum direito ali humano. Aí eu imagino que até a igreja estava apavorada, sabe? Sabe aquelas orações apavoradas que eu vejo de pessoas às vezes? Senhor, faz alguma coisa, o nosso irmão está lá. Eu imagino isso, né? Na minha humilde concepção. Ali pessoas clamando, dizendo, Senhor, faz alguma coisa, envia o teu anjo e livra Pedro. Aí o anjo chega lá e pensa, talvez a igreja pense, né? O Pedro deve estar apavorado, o Pedro deve estar sem dormir, o Pedro deve estar angustiado. Aí chega lá, o anjo chega e o Pedro está dormindo, tirando um cochilinho na cadeia, né? Então, olha como existe esse descanso. Mas esse descanso ele é fundamental. Esse descanso é fundamental. Porque Pedro foi preso injustamente. Ele estava cumprindo com o propósito de vida dele e por isso foi perseguido. Não foi perseguido porque ele bateu em alguém, porque ele caiu em adultério, ou porque ele feriu alguém. Não, ele foi preso injustamente. Então Pedro estava com essa consciência de que eu estou no lugar certo. Eu estou fazendo a coisa certa. E até no lugar mais hostil eu vou ver a manifestação de Deus e é o que de fato ele vê. Ele vê a glória de Deus, um anjo de Deus, atravessando as grades e tirando ele da cadeia. E Pedro estava dormindo.
Em outra ocasião, Jesus disse para os discípulos, vamos para o outro lado. E ele diz, passemos para o outro lado. Ele garante que vai chegar do outro lado. Aí entra no barco e vai para a popa dormir. Meus irmãos, isso é descansar no centro da vontade de Deus. Quando você sabe quem você é, para onde você está indo, você consegue descansar mesmo no meio do caos. E Jesus está dormindo na polpa do barco. Quando a tempestade vem, todo mundo fica apavorado, a tempestade sai do mar e entra na cabeça dos discípulos. Eles estão apavorados, meu Deus do céu. E aí fica um alerta, o problema não é a tempestade que está fora, mas é quando ela está dentro. Aí eles estão ali apavorados, gritando, meu Jesus, cadê Jesus? Jesus, eu estou onde? Eu estou na popa, dormindo. Ou seja, quem convidou eles para o barco? Jesus. Quem disse, nós vamos passar? Jesus. Quem estava com eles? Jesus. Então, são três coisas importantes para que você saiba se está vivendo a vontade de Deus e se você precisa descansar ou acordar. Primeiro, quem te convidou para esse barco? Segundo, quem te garantiu que você vai chegar do outro lado? E terceiro, quem está com você no percurso? Jesus estava no percurso, Jesus disse, nós vamos para o outro lado, e Jesus convidou eles para o barco. Não fazia sentido não dormir naquela hora. O que mais fazia sentido, o que mais teria lógica era dormir. Eles deviam estar dormindo com Jesus. Jesus estava só ensinando para eles como é que eles deveriam estar, descansando. E nada acorda Jesus, nenhuma tempestade acorda Jesus. Nenhuma gritaria externa acorda Jesus. O que acorda Jesus é o clamor dos discípulos. Então, aqueles que estão perto têm um acesso para despertar uma ação de Deus. E eles acordam Jesus. E aí Jesus levanta e Jesus expulsa a tempestade. Ele vê que aquela tempestade não fazia parte do script. Ele manda embora, só que depois ele dá uma bronca nos discípulos, dizendo, por que vocês não têm fé ainda? Porque eu tenho plena convicção de que Jesus esperava que eles mesmos acalmassem aquela tempestade, porque ela se mostrava como uma tempestade que não veio da parte de Deus, mas veio para atrapalhar a propósito de Deus. Então, existe então esse sono necessário, que é esse de Pedro descansando no centro da vontade de Deus, e aí o Pedro podia estar ouvindo aquela música, descansa, e cuida de você, não dorme, né? É muito bom ouvir aí, Pedro, na hora, porque está no meio da vontade de Deus, é bom ouvir essas canções. Mas existe um sono que é um falso refúgio, é uma negligência, é uma incoerência, desobediência, desvio de propósito. E nesse sono perigoso de sair do que Deus tem para você, de se afastar de ser quem Deus te fez para ser, neste sono não adianta você ouvir descansa, quem cuida de você não dorme porque você está longe da vontade de Deus, e aí vai acontecer algo mais sério. Porque agora eu vou tirar você dessa tempestade e levar você para outra. Lá no Antigo Testamento, a história do profeta Jonas. A Bíblia diz que Deus chega para Jonas e fala, Jonas, vai a Nínive. Vai, deixa bem claro, vai a Nínive. Aí Jonas pega e dá uma pesquisada sobre a cidade de Nínive, que ele ia falar de Deus lá. E Jonas olha para Nínive e diz, meu Deus, a cidade está perdida, arrebentada, eu não vou para Nínive. Aí ele vai e aponta para outra cidade. Olha a diferença do sono de Jesus do barco, do sono de Pedro na prisão e o sono que Jonas vai viver. O Jonas começou a dormir quando ele resolveu desobedecer. Ele estava dormindo já na parada. Ele parou de viver para Deus ali. Ele saiu da direção que Deus deu e foi para uma que ele escolheu. Ele disse, olha, eu vou para Tarsis, para outra cidade. E aí ele vai, olha só, meus irmãos, ele escolhe o barco, ele paga para entrar no barco e ele vai para o porão do barco. A Bíblia diz que no porão do barco ele vai dormir. Não sei se naquela época tinha o iPod, tenho quase certeza que não, mas eu acho que talvez o Jonas estava ouvindo assim, descansa, quem te prometeu, galera. Como é que é? Não sei como é que é, duas músicas são parecidas, né? Descansa, quem cuida de você não dorme. Faz sentido ouvir essa música agora? Não, não faz sentido. Eu cuido de ti. Não, não faz sentido. Faz sentido quando você está no centro da vontade de Deus, aí Deus está cuidando de você, mas quando você está na desobediência, ainda para onde você quer, não adianta cobrar Deus, nem pedir para que Deus faça alguma coisa. Inclusive, se você fizer, ele não vai vir com a voz mansa acalmando a tempestade, mas pode ser que ele seja a própria tempestade. E é o que acontece com Jonas. Ele era um profeta de Deus. Deus diz, vai para cá, ele vai para lá, paga para entrar no barco, e aí eu já aprendo que há tempestades que você pagou para entrar,
Eita, Jesus, me ajuda. A tempestade que nós pagamos para entrar e depois a gente bota a culpa em Deus. Aí Jonas está dormindo o sono. Um sono de recarregar as baterias para ir para o propósito de Deus? Não. Era um sono de negligência. Era um sono de desobediência. Era um sono de incoerência. Era um sono de rebeldia. Jonas desobedeceu a Deus porque ele não sabia qual era a vontade de Deus, não tinha ouvido a voz de Deus, porque alguns estão dizendo, eu estou desobedecendo porque Deus não falou comigo. Tem certeza? Eu tenho plena convicção que para algumas pessoas, Deus não precisa falar mais nada. E não é a voz de Deus que você precisa ouvir, porque agora te falta obedecer. É um pouco mais difícil obedecer. Ouvir é mais fácil, pode ter certeza. Alguns estão dizendo, fala comigo, Deus, já falei. Senhor, me dá uma missão nova, mas eu te dei uma antiga, você não fez nem a antiga. Faça o que eu te disse, obedeça. Aí Jonas vai para um barco escolher descansar para fugir, porque ele escolhe. Meu irmão, essa é uma luta diária na nossa mente. O nosso cérebro foi programado para procurar conforto o tempo todo. E é no desconforto que nós geramos. Então, quem vive procurando conforto nunca gera nada. Não esqueça disso. Não esqueça disso. Quem vive procurando conforto nunca gera nada. Não tem fruto, não tem filhos. Eu estou falando de fruto espiritual, de resultado. Não tem resultado. Não cresce, não evolui, não prospera. Por quê? Porque vive atrás de conforto. Se é no desconforto que eu gero, então eu preciso estar numa zona de confronto e não de conforto. E eu posso estar vivendo esse desconforto de duas formas. Eu posso estar vivendo desconforto porque a vida me colocou para baixo, ou eu posso treinar a minha vida para esse momento. É por isso que existe treinamento. Treinamento é quando você testa. Testar, já diz a palavra, ó. Testar é bater com a testa. É quando você testa provocando, antecipadamente, sabe? Num lugar fechado. Deus vai te forjando ali até o dia que chega a hora de você expor aquilo publicamente. O resultado de treinos. É como você pegar a história de Davi e Golias e achar que tudo aconteceu do nada. Não foi nada do nada, meu irmão. Nada do nada. Davi era um guerreiro. Davi era um doido, ele matava bicho que se a gente enxergasse de 1 quilômetro nós estaria correndo sem parar. Davi era um atirador de funda. Há uma tradição antiga que mostra que os antigos atiradores de funda, eles eram pessoas que acertavam fio de cabelo no ar. Eles eram famosos daquela época. E Davi, quando ele olhou para aquele espacinho na cabeça do gigante, ele pensou, é certo, não tem como vai errar isso. Então não é sobre apenas eu entender a vontade de Deus, é sobre eu estar pronto, escondido, sendo treinado para que aquele momento aconteça. Tudo que é gerado no secreto vai vir a público. Mas eu preciso estar no centro da vontade de Deus, mesmo que ela me coloque em desconforto. Seria desconfortável para Jonas ir para o lugar que Deus mandou. Mas se tornou algo quase beirando a sua morte, quando ele procurou a melhor opção. Na história de Jonas, a gente pode tirar muita coisa, né? Só que as horas estão passando e eu estou só na introdução, gente. O que Jonas fez da vida dele foi atrasar. Guarde isso, atrasar. Toda vez que você procura conforto, você atrasa. Toda vez que você procura viver resultado antes do processo, você atrasa. Toda vez que você quer almejar chegar a algum lugar sem pagar o preço para aquilo, ou esperar o tempo para aquilo, você queima etapas. Você atrasa. Quem queima a etapa, atrasa. Quem ama o processo, Deus acelera. Quem ama o processo, Deus acelera. Quem ama só o resultado, queima a etapa, atrasa. Jonas vai viver depois do que poderia ter vivido muito antes. Aí alguém vai dizer, mas foi necessário, ele tem uma história para contar agora, porque agora ele caiu no meio da tempestade, ele ficou dentro de uma baleia, de um peixe, né, de um gigante. Ele tem muita história para contar para os seus filhos. Mas aquilo que era para ele ter vivido em Nínive, ao ouvir a voz de Deus, seria vivido sem passar por nada disso. E muito antes. Quando você escolhe a vontade de Deus, você vive antes. Mas a vontade de Deus vai mexer com aquilo que mexe, com aquilo que altera o seu conforto. Eu estou falando alguma bobagem hoje? Eu tenho certeza que isso vai mudar a sua mente. Nós vamos entender o que Deus quer para nós e vivermos coisas antes do tempo. Eu tenho para mim que muitas coisas eu vivi antes do tempo, só por me apaixonar pelo processo. E tenho para mim que muitas coisas eu não estou vivendo ainda,
justamente por procurar o conforto daquela área. Jonas vai dormir, descansar, e esse descanso é perigoso, porque agora o descanso de Jesus no barco era o descanso de eu sei que me trouxe para cá, né? O Pai, eu sei quem eu sou, eu sei para onde estou indo. O descanso de Jonas é Deus não me trouxe para cá, Deus não está comigo, e eu também não sei para onde eu vou, porque no momento que a tempestade veio, ele podia ir para o inferno. Agora, olha a diferença das tempestades. Com Jesus na popa do barco, a tempestade veio do inferno para atrapalhar ele de chegar no outro lado, que era justamente o propósito de Deus, que era Gadara. Mas a tempestade de Jonas não era o inferno querendo atrapalhar ele, porque o inferno estava bem do lado dele. Na verdade, eu acho que o coisa feia lá estava deitadinho junto com ele lá. Então, Jonas estava sendo apoiado pelo inferno. Meu Jesus. Quando o inferno se levantar contra você, você tem que comemorar, que é o sinal de que você está no caminho certo. Quando o inferno quando você está em paz, fazendo o que é errado, o inferno está do seu lado. Diga assim comigo uma frase, diga com a sua boca assim, ó. Se você puder dizer com a sua boca, diga. Se você puder comentar, comente. Diga assim, ó. Deus, vírgula, não me deixe prosperar no meu pecado. Escreva aí. Faça essa oração comigo. Escreva aí. Deus, vírgula, não me deixe prosperar no meu pecado. Diga com a sua boca. Deus, não me deixe prosperar no meu pecado. Não é para todos isso. É para quem deseja fracassar sem Deus. Eu desejo isso. Isso grita no meu coração. Isso grita no meu coração. Se é para ficar longe de Deus, então que tudo se quebre. Mas eu não quero viver nada confortável longe de Deus. Porque o melhor lugar para se estar não é o mais bonito, não é o mais procurado, não é o mais belo. É no centro da vontade de Deus. Esse é o melhor lugar, porque se você está no melhor jardim, sem Deus, aquilo vira um inferno. Mas se você está num deserto com Deus, Deus vai sair água da pedra, Deus vai sair comida do céu, Deus vai trazer um corvo com churrasco, Deus vai fazer alguma coisa, você vai ver coisas lindas, porque o pior lugar visível à vista, na vontade de Deus, é o melhor lugar para se estar. Diga isso, Deus, não me deixe prosperar no meu pecado. Comente isso, Deus, não me deixe prosperar no meu pecado. O pior problema de Jonas é que ele estava longe de Deus e conseguia dormir. Esse é o maior problema que existe, meu irmão. Se você está em pecado e você não consegue dormir, é um bom sinal. É um sinal de que alguma coisa precisa ser ajustada. Alguma coisa precisa ser ajustada. O problema é quando você está conseguindo dormir, uma noite de sono, porque esse sono é perigoso. Jesus, me ajuda. Esse sono é perigoso. O sono da vontade de Deus está gerando baterias novas. O sono da vontade de Deus está gerando força para você. Inclusive a Bíblia diz que aos seus filhos Deus dará riquezas, honras enquanto estão dormindo. Então o sono no propósito de Deus, na vontade de Deus, é um sono que gera. O sono longe da vontade de Deus é um sono que te mata, que vai te distraindo do que Deus tem. No sono de Jesus, que os discípulos estão apavorados lá dentro do barco, a solução para a tempestade foi chamar a Jesus. Então, se você está no meio de uma tempestade, de uma bagunça, porque você aceitou a vontade de Deus, você tem a Jesus para recorrer. Mas no sono que Jonas está vivendo, a Bíblia diz que vem uma tempestade no barco e começa a querer afundar o barco inteiro e ia morrer todo mundo. Não adiantava clamar para Jesus ou para Deus, né? Porque Jesus não tinha vindo à terra ainda. Mas não adiantava para Jonas clamar a Deus naquele momento, porque Deus era a própria tempestade. Ele era a própria tempestade, não era o inferno querendo atrapalhar Jonas de ir para o lugar que ele estava indo. Era Deus tirando Jonas da zona de conforto e levando ele para o centro do propósito. Se está mais confortável para você fugir hoje, pode custar muito caro no futuro. Mas ouvir a voz de Deus, mesmo que te incomode, vai te levar para viver o seu propósito. Algo incrível. Algo que você nasceu para ser. Sabe quando é que você faz algo que nasceu para fazer? Quando você é quem nasceu para ser? É quando você perde a noção do tempo.
É quando você não tem vontade nem de comer, não tem vontade de viver nenhum prazer, quando você faz o que nasceu para fazer. Há um propósito específico de Deus para você. Quero falar sobre isso. Mas eu vou encerrar a transmissão hoje, porque amanhã tem muita coisa para compartilhar e não tem como fazer tudo num dia só. Só que eu preciso te dizer uma coisa hoje, para preparar sua mente para a transmissão de amanhã. Falar sobre propósito específico não é uma receita do bolo, mas você não pode parar de falar sobre. Guarde isso. Não é uma receita do bolo, mas você não pode parar de falar sobre. Bom dia. Entendeu? Então há pessoas que elas acham assim, ó, como não é uma receita do bolo, eu não quero mais falar sobre isso. Errado. Erradíssimo. Há outras que elas pensam assim, eu preciso de uma receita do bolo. Não, me dá uma receitinha, me dá um passo a passo, eu quero descobrir meu propósito. Me dá aqui três coisas que eu vou fazer para descobrir meu propósito. Me dá aí uma listinha de 5 coisas. Olha, eu posso criar coisas aqui, um método para você te auxiliar. Mas se você não traz esse assunto para a mesa, se você não faz pergunta para si mesmo, se você não se questiona, não cai para dentro de si, não luta para descobrir quem você é em Deus, esse assunto vai sendo apagado e você cada vez pode estar vivendo mais distração, mais sono, longe do que Deus quer para você. Então, não é uma receita do bolo, mas também não é um assunto que você pode parar de falar sobre. Vamos falar mais sobre isso, vamos crescer mais sobre isso, porque o seu propósito de vida em Deus, o seu propósito específico de Deus, ele está prestes a ser clarificado aos seus olhos. E sabe, a visão clara, uma visão clara, torna o processo mais leve. Guarde essa frase. Uma visão clara torna uma missão mais leve, um processo mais leve. Então talvez o processo seja muito pesado porque você não tem nada claro aos olhos. Mas à medida que eu falo mais sobre isso, e eu mexo mais sobre isso na palavra de Deus, e eu medito sobre isso, aprendo sobre isso, ouço sobre isso, o que acontece comigo é que os meus olhos vão sendo clareados, o meu propósito vai sendo clarificado, então a missão fica mais leve, o processo se torna mais leve, porque eu estou enxergando o resultado disso depois. Amém? O que nós fazemos aqui nesse devocional todas as manhãs é tirar uma escama dos seus olhos. Eu tenho plena convicção que tem gente que passou a enxergar de verdade depois de ligar a transmissão. Porque a gente tem uma tendência a ficar cego a muitas coisas e não perceber muitas coisas. Mas à medida que eu vou ouvindo algumas informações, e aquilo que eu ouço altera o que eu vejo, os meus olhos vão sendo ajustados, vão sendo limpos, e a partir do momento que eu tenho uma visão clara, todo o processo que parecia insuportável passa a ser algo acessível, amável, como Jesus disse, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vamos orar? Pai, na tua presença eu estou nesta manhã para te agradecer, antes de pedir qualquer coisa, louvar, bendizer o teu nome, porque tu és santo e não é sobre o que tu fazes. Pai, eu não estou aqui simplesmente dizendo que tu é bom porque faz algo por mim, mas você é bom porque essa é a sua essência. Tu és merecedor de toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração. Tudo que há em mim te adore, que tudo que há em mim te exalte. E hoje eu quero te agradecer pela vida, pela saúde, por tudo que o Senhor é e tens feito em mim, através de mim. Obrigado pela minha casa, por me permitir viver em família. Obrigado por me dar esse privilégio, Pai, de ter o seu DNA dentro de mim e poder viver coisas do céu aqui na terra. Obrigado por confiar em mim, Senhor, mesmo sendo falho, fraco, pecador. Agora, Senhor, nessa manhã nós ouvimos muito sobre coisas que são celestiais, divinas, e eu quero aplicá-las, essas verdades na minha vida. Eu quero viver isso, porque não faz sentido só ouvir. Eu tenho esse poder, essa responsabilidade, Senhor, de colocar em prática, de aplicar, de transformar essas palavras em vida, dar vida a essa mensagem. Então, no meu dia de hoje, eu já quero colocar em algumas partes do meu dia o que eu ouvi hoje. Eu vou viver o teu propósito, Senhor. Eu vou viver o teu propósito. E não vou focar tanto em ouvir coisas novas, mas simplesmente quero obedecer às que o Senhor já me disse. Quero ser um bom filho, um filho que o Senhor confia, um filho que cresce, que pode cuidar dos negócios do Pai. Conduza-me segundo a tua vontade, segundo a tua direção, segundo o teu querer. Eu vou viver tudo isso, Pai. Eu não vou morrer enquanto que o Senhor não cumpra em mim tudo que o Senhor tem para cumprir.
Eu assumo esse compromisso. Hoje será mais um dia para a tua glória. Amém. Meu amigo, minha amiga, obrigado por ter ficado até o final. Espero ter abençoado a sua vida com essa palavra. Você acabou de assistir mais um episódio do Devocional Direção. Se você quer ser um participante desse projeto, curta, comente, compartilhe. Inscreva-se no canal aqui no YouTube. Também ative o sininho para você receber as notificações quando novos episódios forem lançados. Nos ajude a alcançar o máximo possível de pessoas com essa mensagem, porque se ela edificou a sua vida, pode edificar a vida de muito mais pessoas. Até o próximo episódio.